A partir de agora, nós vamos dar continuidade ao nosso plano de negócios da ração sustentável, a Quality Ração LTDA, que é o nosso plano de negócios para a matéria de empreendedorismo 2, apresentado pelos discentes Augusto Almeida, Ronan Guedes e Thaís Silva. Para essa etapa da nossa apresentação do plano de negócios, nós vamos iniciar pelo plano financeiro. O plano financeiro, o nosso plano financeiro inicia com a estimativa dos nossos investimentos fixos. Para iniciar o nosso negócio, o nosso investimento inicial, ele começa com a aquisição dos seguintes itens, que seria a mini fábrica de ração, que seria o nosso maquinário de produção, a nossa balança digital dos nossos produtos, a máquina de costura e o estabelecimento e transporte. Esses itens inicialmente seriam adquiridos apenas uma unidade de cada para suportar a nossa produção inicial e a nossa primeira etapa do plano de negócios. Tendo um valor, um somatório dos nossos custos para esse investimento fixo, seria de R$ 23.988, considerando que o nosso transporte já seria um transporte já adquirido, um transporte que já faz parte dos bens de um dos nossos investidores, dos nossos sócios. Pode passar, por favor. Para o nosso capital de giro, ele tem uma estimativa de estoque inicial, considerando todos os itens necessários para a produção dos nossos 3 produtos, que seriam milho, farelo de soja, farelo de trigo, caroço de açaí, que é o nosso principal insumo, o sal mineral e o total corte premium e o total ureia premium, que são as nossas vitaminas, e as embalagens, justamente para questão de venda dos produtos. Considerando o nosso estoque inicial para a produção de um dia dos 3 produtos visados pela empresa, teria um valor de R$ 6.277,86, justamente para suprir essa necessidade de estoque diário para o início do nosso negócio. Pode passar, por favor. Considerando, ainda dentro do capital de giro, o nosso caixa mínimo, ele inicia com esse prazo médio de vendas, justamente considerando que a maior percentual das nossas vendas elas seriam à vista, considerando um total de 75% delas, seriam recebidas imediatamente, e a divisão a prazo ocorreria de 20% para um prazo de 15 dias, e de 5% só para um prazo de 30 dias, nos dando uma média ponderada em dias dessas contas a receber de 4 dias e meio, aproximadamente 5 dias para o nosso giro, para o nosso giro de capital das contas a serem recebidas. Pode passar, por favor. Tá, aí para o nosso capital de giro de contas a pagar, considerando o nosso capital de giro anterior, que seria o de contas a receber, a gente poderia considerar o pagamento das nossas despesas, das nossas contas, em 80% à vista, agregando uma positividade já para o nosso negócio, considerando que a maior parte dessas nossas contas elas seriam pagas antes de correrem juros. Então, dentro de um prazo de 15 dias, a gente teria só 10%, e para 30, 10% também,
já considerando que o nosso negócio já estaria funcionando e esse dinheiro já estaria entrando, sendo dentro do prazo para o pagamento dessas contas, tendo também um total de 4,5 dias para a média ponderada dessas contas. Para o capital de giro do estoque, o nosso caixa mínimo ele considera um dia só de estoque, justamente por conta da quantidade elevada, tanto de insumos quanto de custos para manter esse estoque. Então, como um negócio é um negócio que necessita de um investimento alto e de cuidados, são insumos que necessitam de um cuidado especial, então os gastos com um estoque maior que esse seriam considerados prejuízos dentro de um negócio, dentro de um plano de negócios que está, e principalmente um plano de negócio que está iniciando. Caixa mínimo, que é a nossa necessidade líquida de capital de giro em dias. O nosso capital de giro em dias, considerando as tabelas anteriores, ele vai considerar, considerando as contas a receber e o nosso estoque, a gente tem um subtotal de 5,5 dias, e para recursos de terceiros, que são os nossos fornecedores, prazo médio de compras, considerando os 4,5 dias visto anteriormente, com uma necessidade líquida de capital de giro de um dia. Caixa mínimo. Para o nosso caixa mínimo, ele considera um custo fixo mensal de R$ 23.988, um custo variável mensal de R$ 188.343 e um custo total mensal, considerando os valores anteriores, de R$ 212.331. Para o nosso custo total diário, considerando os itens anteriores, nós teríamos R$ 7.077,70, considerando a nossa necessidade de um dia. Então, para esse valor, ele não sofre alteração, permanecendo os R$ 7.077,70 por dia. Para o nosso estoque inicial, esse valor ele é de R$ 6.277,86, considerando dentro abaixo do valor do nosso caixa mínimo, que é de R$ 7.077,70. Considerando que dentro desse caixa mínimo a gente tem que é a nossa abertura de caixa, considerando a necessidade de se ter um valor inicial dentro do nosso caixa, tanto para troco ou para qualquer pagamento de taxas, quanto também para caso haja uma necessidade de uma retirada de uma sangria durante o nosso dia de produção, se, por exemplo, houver a necessidade de um pagamento de embalagem, ou então necessidade de pedir uma embalagem extra, esse valor ele vai cobrir essa necessidade. Então, a gente considera que o total do nosso capital de giro, considerando o estoque e esse caixa mínimo necessário, ele considera R$ 13.355,56. Aí, para os nossos investimentos pré-operacionais, a gente considerou as questões de despesas e de legalização com valor de R$ 500, a divulgação R$ 250, os cursos e treinamentos de R$ 250 e as demais despesas com R$ 500, dando um total de R$ 1.500. E para o nosso investimento total, um resumo do que foi visto.
até agora seriam os nossos investimentos fixos, de 23.988, o capital de giro, dando um total de R$ 13.355,56, e os investimentos pré-operacionais de 1.500. O nosso investimento inicial total ele seria de R$ 38.843,56. A fonte de recursos para a iniciação desse negócio seria uma fonte de recursos próprios, considerando investimento inicial dos sócios da empresa. O somatório desse investimento inicial, dividido para os três, ele tem uma margem de 45 mil. Então, o nosso investimento total de 38 mil, ele está dentro dessa fonte de recursos, está dentro dessa capacidade de investimento inicial, está abaixo, na verdade. Boa tarde. Eu vou dar continuamento aqui na apresentação e vamos começar por a estimativa de faturamento mensal. Nossa estimativa de faturamento mensal, ela é baseada em 3 produtos que nós vamos produzir, que são a ração para bezerros, ração para novilha e ração para terminação. A estimativa de vendas em quantidade, essa quantidade aqui ela já é em saca, né? Saca de 60 quilos, de 450 para bezerros, 450 para novilha e 900 para terminação. O preço de venda unitário dessas sacas, respectivamente, são de 160, 150 e 175. Baseado nisso, nós adquirimos um faturamento total mensal para a ração para bezerro de R$ 72 mil, para a novilha de R$ 67.500, para a terminação de R$ 157.500, totalizando R$ 200.097. Pode passar. Dando continuidade, a estimativa dos custos unitários da matéria-prima, materiais diretos e terceirização, custo variável. Então, nós temos essa tabela aqui para a ração para bezerros, produção mensal de 450 sacas. Então, aqui nós temos aqui a matéria-prima para essa produção, a quantidade relacionada, o custo unitário e o total. Primeiramente, para milho, nós temos uma quantidade requerida de aproximadamente 12.000 toneladas e meia, para farelo de soja de 7.000 toneladas, para sal mineral 900 kg, para ureia premium, que são as nossas vitaminas, de 90 kg, para corte premium 90 kg, e para caroço de açaí aproximadamente 6 toneladas. E também nossas embalagens. O custo unitário para 60 sacas, para uma saca de 60 quilos é de R$ 70 para milho, 158 para farelo de soja, 26 para sal mineral, 585 para ureia premium e 445 para corte premium, respectivamente. Em relação ao total, para o milho, nós temos um valor de R$ 15.963,42, para farelo de soja, de R$ 18.960, para sal mineral, de R$ 936, para ureia premium, de R$ 10.530, para corte premium, de R$ 8.010. E as nossas embalagens ficariam em R$ 720, totalizando um custo variável para esse tipo de ração de R$ 5.119,42. E o custo unitário de cada pacote dessa ração seria de R$ 122,49. Já para o nosso segundo produto, ração para novilha, nós temos bem parecido com o esquema anterior, né? Como insumo, nós temos milho, farelo de soja, farelo de trigo, sal mineral, corte premium e o caroço do açaí. A quantidade que nós vamos precisar para fabricar esse produto será de aproximadamente 10 toneladas de milho, 4 toneladas de farelo de soja, 7 toneladas de farelo de trigo, 900 kg de sal mineral, 45 kg de corte premium e quase aproximadamente 5 toneladas de caroço do açaí e mais nossas embalagens. Em relação ao custo unitário,
Para 60 kg para milho e 60 kg para farelo de trigo, nós temos 76 e 158. Também temos para farelo de trigo um custo unitário de R$ 60 a saca de 60 quilos. Para sal mineral, R$ 26 a saca de 25 quilos. E o corte prêmio, R$ 445 para 5 kg. Totalizando para milho, R$ 12.602,07. Para farelo de soja, R$ 10.665. Para farelo de trigo, R$ 7.200. Para sal mineral, R$ 936. E para corte prêmio, R$ 4.005. E as nossas embalagens ficariam no valor de R$ 620, totalizando R$ 36.128,70. O custo unitário para esse pacote de ração seria de R$ 80,29. Aqui nós temos agora o nosso último produto, que é a ração para terminação, uma produção mensal de 900 sacas. Para milho, nós teríamos uma quantidade de aproximadamente 25 toneladas e meia, para farelo de soja 15.000 toneladas e meia, para ureia prêmio 108 kg, para corte prêmio 108 kg também, e para o caroço do açaí 12 toneladas e meia. E as nossas embalagens. O custo unitário, tanto o custo unitário do milho quanto dos outros insumos é relativamente parecido com os outros produtos, né? O que nos daria um total de R$ 32.446,22 para milho, R$ 40.953,60 para farelo de soja, R$ 12.066 para ureia prêmio, R$ 9.612 para corte prêmio, e mais 1.440 para as embalagens, totalizando R$ 97.087,82. O custo unitário dessa saca de ração seria de R$ 107,88. Aqui nós já temos a estimativa dos custos de comercialização. Para impostos, a gente aplicou um percentual de 20% em relação ao faturamento estimado, que deu como resultado R$ 59.400. Para gastos com vendas, nós aplicamos um percentual de 2% em relação ao nosso faturamento, que deu um total de R$ 5.940, totalizando um custo total de R$ 65.340. Nesse momento agora, nós temos a apuração dos custos dos materiais diretos e ou mercadorias vendidas, os custos variáveis totais. Então, para a ração para bezerros, nós temos uma quantidade de 450 sacas com custo unitário de produção de R$ 122,49, totalizando um custo de R$ 55.120,50. Ração para novilha, uma quantidade de 450 sacas, o custo unitário de produção seria de R$ 80,29, totalizando R$ 36.130,50. Ração para terminação, por sua vez, de 900 sacas por mês, com custo unitário de produção de R$ 107,88, totalizando um custo de R$ 97.092. E o custo total somado desses três custos, né, seria de R$ 188.343. Agora nós temos, né, a estimativa dos custos com a mão de obra. Aqui nós começamos pelos cargos, né, que é o cargo, a gente tem primeiro o administrativo, a parte de vendas, o PCP e o operacional. Salário mensal para o administrativo, vendas e PCP de R$ 5.000 e para o operacional de R$ 1.800. Em relação aos encargos sociais, uma porcentagem de 10% aplicada em todos os cargos, que daria um resultado de R$ 500 para tanto a administração, vendas e PCP, e R$ 180 para o operacional, dando um total para o administrativo de 5.500, para a venda de 5.500, para a PCP de 5.500 e para o operacional de 1.980, totalizando, então, um custo fixo de R$ 18.470. Seguindo, nós temos a estimativa dos custos fixos mensais, que seria, no caso, a gente colocou aqui, né, o aluguel sendo de R$ 2.500, os salários vistos anteriormente, totalizando R$
R$ 480, e mais outras despesas, que nesse caso aqui entraria energia, conta de água, etc., que seria aproximadamente uns R$ 2.000, totalizando então R$ 22.980. Aqui na nossa tabela 5.11, nós temos o demonstrativo de resultados, né? Como receita total com as vendas. Nós temos um valor de 200. Em relação aos custos variáveis totais, nós temos um custo com materiais de R$ 188.050. Temos também o custo de comercialização de R$ 103.855, dando um total de R$ 252.198. Os custos fixos totais em resultado do operacional, nós também temos. Voltou aqui, eu acho que caiu a internet aqui para mim. Tem como alguém me dar um feedback se está tudo normal? Estou te escutando, pode continuar. Tá normal, sim. Tá Pode bem. continuar apresentando. Tá bem. Como resultado operacional, nós temos R$ 21.822. Pode passar. Ou seja, essa é essa parte do lucro. Agora, eu vou explicar alguns pontos, alguns índices que vai explicar melhor em questão do nosso resultado, que vai demonstrar como vai demonstrar em relação ao resultado que a gente obtém durante esses cálculos. O primeiro índice que a gente vai calcular é o ponto de equilíbrio, que é a questão do faturamento. O ponto de equilíbrio ele é feito pegando o custo fixo total dividido pelo índice de margem de contribuição. Esse índice de margem de contribuição ele é gerado pegando a margem de contribuição dividido pela receita total. A gente tem lá que a margem de contribuição é de 44.802, a gente pega esse valor e divide pela receita total, que é de 297 mil. Com isso, a gente chega ao índice de 0,151. E aí a gente pode calcular agora o ponto de equilíbrio, que será pegando o custo fixo total, que a gente temos de 22.980, e divide pelo índice, de 0,151, e vamos ter o ponto de equilíbrio em faturamento de 152.185,43 centavos. E a gente temos também a questão de lucratividade, que qual a porcentagem, questão do lucro com a nossa receita total. Vamos ter, então, para chegar na lucratividade, a gente pega o lucro líquido, divide pela receita total e multiplica pelo 100, que a gente vai conseguir uma porcentagem. Para isso, temos o lucro líquido, que foi de 21.822, a gente divide pela receita total de 297 mil. Com isso, vamos ter uma lucratividade de 7,347%. Ou seja, esse nosso empreendimento vai estar gerando um lucro de quase 7%, pouco mais de 7%. E questão de rentabilidade, que é a questão do investimento total, o quanto a gente está conseguindo recuperar do nosso investimento total. Porque a gente vai pegar o lucro líquido e dividir pelo investimento totais e multiplicando por 100 para a gente conseguir uma porcentagem. Para isso, temos o lucro líquido de 21.822, divide pelo investimento total, que foi de 38.843,56 centavos, e multiplica por 100. A gente vai ter uma rentabilidade de 56,18%. Ou seja, do investimento inicial, por mês, a gente consegue recuperar 56%. E com isso, a gente vai ter o nosso prazo de retorno de investimento. Ou seja,
em quanto tempo a gente vai conseguir ter o retorno daquele investimento inicial. Para isso, a gente vai ter que pegar o investimento inicial e dividir pelo lucro líquido. E pegando os valores e dividindo, a gente chega ao resultado de que a gente vai conseguir ter esse retorno de investimento em 1,78 meses. Em 1,78 meses. Ou seja, em menos de 2 meses, a gente consegue ter aquele valor e tornar aquele valor que a gente está investindo. E agora eu vou apresentar alguns cenários que vai comparar nossos resultados com possíveis cenários, tanto cenário otimista como cenário pessimista. Aqui temos, novamente, o cenário provável, que é o cenário que a gente chegou com nossos resultados, que é o cenário que representa nossas estimativas. E temos também aqui, em comparação, o cenário pessimista, que é o cenário onde a escolha tende a dar prejuízo, onde podemos supor que, em vez de a gente fazer 297 mil em receita com vendas, a gente acabe fazendo 100 mil, e fora isso, vamos supor que temos uns custos a mais. Ou seja, aqueles custos variáveis totais não sejam exatamente qual a gente está esperando, mas sim valores mais altos. Com isso, a gente vai ter um custo variável total, aqui a gente estimou alguns valores, de 300 mil. Com isso, a gente temos vamos ter já uma margem de contribuição negativa, ou seja, a gente fizer uma receita muito baixa, só que os custos foram muito altos. A margem de contribuição vai ficar só em menos de 200 mil. Além disso, ainda vai ter os custos fixos totais. E vamos considerar que os custos fixos totais foram de 30 mil. Isso vai nos gerar ainda um prejuízo de 230 mil. Ou seja, esse é um cenário pessimista, onde a gente não ia conseguir atingir os valores esperados e a gente ia ter um prejuízo muito alto. E também temos o cenário otimista, onde a gente ia conseguir atingir os valores além do esperado. Vamos supor que a receita total de venda fosse, em vez de ser 297 mil, fosse 350 mil, ou seja, a gente conseguisse uma receita maior durante um mês. E os custos fossem menores do que a gente espera, ou seja, os custos de materiais diretos, em vez de ser 188 mil, fosse apenas 150 mil. E os custos com comercialização fossem apenas de 50 mil. Ou seja, os valores abaixo do que os custos abaixo do que a gente está estimando. Com isso, os custos totais seriam apenas de 200 mil. E a mais contribuição, a gente pegando a receita total menos os custos, ia ser de 150 mil. E desses 150 mil, gerando os custos fixos totais, que a gente supondo que nesse cenário otimista ia ser um custo abaixo dos custos calculados, vamos supondo que seja um custo de 20 mil, a gente ia ter um lucro no final de 130 mil. Ou seja, seria um cenário onde a empresa conseguisse atingir valores muito altos. E a gente, através da nossa análise, durante todo esse trabalho, a gente viemos entendendo como funciona esse empreendimento. A gente vai fazer algumas avaliações de estratégia, baseando-se na matriz FOFA, que é força, oportunidade, fraqueza e ameaça, que temos os seguintes pontos. Temos os pontos fortes e os nossos pontos fracos, assim como temos os fatores internos, ou seja, que tem a ver diretamente com a empresa, e tem os fatores externos, que tem a ver com o que vem de fora, que é em si o comércio. Então, temos para as nossas forças a gente temos em questão de preço de venda, que é um preço bom comparado aos demais, que a gente podemos ver na apresentação questão na análise de concorrente. A gente viu que nosso preço
é um preço melhor que os concorrentes, pois a gente vai estar oferecendo uma quantidade uma quantidade de 60 quilos, com um valor bom, enquanto nos outros eles vendem uma quantidade muito menor com valor mais alto. Ou seja, é um custo-benefício para o cliente. E também a questão, nosso ponto forte também é a questão da empresa, que onde vai estar localizada num ponto estratégico, onde ficar perto dos locais onde vão conseguir os insumos, e também fica numa rota boa para os clientes. E temos, em questão de ponto forte, temos os pontos fortes em questão dos fatores externos, que pode ser as oportunidades. Ou seja, a gente, ao longo dessa mensuração, pode haver um aumento crescente na demanda, e também temos, considerando também que temos pouco concorrente na região, ou seja, em questão de fatores externos, esse é um ponto forte para a gente. E questão agora dos pontos fracos, que são aqueles pontos onde a empresa precisa observar, dar uma atenção melhor para poder entregar ao cliente uma experiência melhor. Em questão da fraqueza dos fatores internos, nós temos a falta de experiência anterior no ramo, ou seja, por ser uma empresa nova, haverá umas dificuldades para entrar nesse comércio. E essa falta de experiência é um ponto fraco onde a empresa tem que arranjar formas de superar. E um ponto fraco em questão externo, que são as ameaças, pode vir em questão de imposto elevado e as exigências legais rigorosas, em que podemos aqui incluir questão ambiental, questão em si de certificações e outras questões que são ameaças contra o empreendimento, ou seja, que são ameaças que a empresa deve tentar suprir, deve tentar evitar ao máximo. Bom, por aqui a gente finaliza essa parte do nosso plano de negócio, que a gente demonstrou agora, ao longo desse semestre. A gente pesquisou sobre o empreendimento, a gente conseguiu os dados, estimamos alguns valores. Os valores estimados podem até não representar a realidade, já que não estamos trabalhando diretamente, mas a gente procurou estimar valores bem próximos, ou seja, valores que realmente vão representar o que seria desse empreendimento, e com isso a gente chegou naquele lucro, nos valores que a gente podemos ver nesse plano financeiro.